Boa tarde, meu bom Luiz. Minha querida Tainara, prezados ouvintes, boa tarde. Justiça nega direito de resposta. O juiz da 101ª Zona Eleitoral em Livramento negou um pedido de direito de resposta feito pela candidata Joanina Sampaio contra mim. Tal pedido só cabe para rebater alguma referência, alguma notícia, alguma fala que seja inverídica, ou seja, mentirosa, ou que seja ofensiva à pessoa. Pode ser no ambiente eleitoral, como atualmente, ou não. A candidata alegou que eu tinha ofendido ela aqui na 88 FM, ao criticar uma conduta sua para comover eleitores em um palanque eleitoral no último dia 11, agora de setembro, na Praça Zezinho Tanajura, quando o governador do estado esteve aqui. Porém, na contestação, nós demonstramos ao juiz que a nossa fala se deu nos limites da lei e da liberdade de expressão, sem nenhum abuso, sem nenhuma ofensa. Apenas exerci o direito de criticar que qualquer cidadão tem, principalmente agora no tema eleitoral e quando envolve pessoas ocupantes de função pública. Ouvido pelo juiz no processo, o Ministério Público Eleitoral disse que o pedido da candidata realmente não tinha cabimento. Então, para mim, fica a impressão de que o propósito do seu grupo foi apenas tentar intimidar o jornalista contra a liberdade de imprensa, contra a liberdade de expressão, pois ela poderia simplesmente ter feito o pedido direto na rádio e seria muito bem atendida, sem precisar ir à justiça. Eu aproveito a oportunidade para reiterar os meus agradecimentos, em primeiro lugar, aos ouvintes, que ficaram muito preocupados com o incidente e que se solidarizaram comigo nessa questão. E também aos advogados que me representaram no processo. Desculpa ou desculpas enganosas. O prefeito Ricardo Ribeiro, de Livramento, parece não estar dando conta de duas campanhas eleitorais. Uma em Livramento, onde ele apoia a candidata à sua sucessão, e outra em Minas Gerais, onde ele apoia o seu filho, que é candidato lá numa cidade. Ele dá sinais de cansaço mental, pois não há outra explicação para ele culpar tanto, como tem feito nos últimos dias, os opositores pelas suas próprias omissões durante a sua gestão. No recente comício lá de Iguatemi, por exemplo, ele culpou a oposição até de nunca ter feito um comício lá. E pior, culpou a oposição por ele não ter feito a escola, ele demoliu a escola, uma parte, há mais de 3 anos, e que deixou lá à toa, com os alunos no meio dos escombros. E não fez o prédio novo como prometeu várias vezes. Ele nunca mencionou que não estava fazendo porque a oposição não estava deixando. Nunca. Agora ele está usando essa desculpa, na minha opinião, enganosa e esfarrapada. Aliás, os opositores nem sabiam, se é que tinha opositores, nem sabiam que tinham tanto poder para barrar o prefeito. Ou então, que prefeito molengo é esse? Aliás, a oposição deixou de existir em Livramento desde que o doutor Emerson se afastou, praticamente sumiu da política sem deixar sucessor. E o prefeito governou como ele quis, navegando em mar calmo, com o apoio de nada menos do que 10 dos 13 vereadores da Câmara. Bem no estilo vassalagem. Ou seja, a oposição que ele fala que tanto atrapalhou eram os 3 vereadores. Ou seja, 3 vereadores contra 10.
Inverte aí todas as leis da física, da moral, da lógica, enfim. E com essa bancada majoritária, nunca teve um projeto reprovado, aí mesmo os mais absurdos. Seus adversários na eleição agora praticamente surgiram do nada. Com o desmantelamento do que existia de oposição, nada sobrou. O doutor Paulo tentou segurar estoicamente o que sobrou e, juntamente com Ailton Viana, o Tebé, ele formou uma chapa que está surpreendendo o prefeito. Ele não esperava ter de enfrentar, é como se ele tivesse como certa a eleição da candidata dele, mas está sendo surpreendido por uma oposição que, digamos assim, surgiu de última hora, mas que está dando muito trabalho e tem chances reais de ganhar a eleição. Não fez a escola lá em Iguatemi porque ele não quis. Para mim foi uma birra e uma pirraça contra o vereador Aparecido Lima, que parecia disputar com ele quem era o prefeito lá. Infantilmente, o prefeito diz que foi perseguido pela oposição, só porque o vereador Vitalmi Moura, que era do seu grupo, o denunciou por suspeitas em licitação que escolheria a empresa que ia construir a escola. Disse que ajudou a levar a adutora da água para lá. Não é verdade. A obra se deve, eu sempre digo isso, ao empenho do então governador Rui Costa, que cumpriu promessa pública feita ao visitar Livramento em janeiro de 2018. E olha que eu não sou lá esses fãs do governador, entendeu? Mas justiça seja feita. Ricardo Ribeiro, ao contrário do que diz, ele assinou um contrato fraudulento com a Embasa, colocando a adutora, que já estava garantida pelo governador, colocando a adutora nas costas da prefeitura por 8 milhões de reais. E a prefeitura não tinha de onde tirar esse dinheiro, claro. Ou seja, não ia existir adutora. E o Estado ignorou esse contrato, ou essa parte do contrato, e fez a adutora pela metade do preço, imagine, 4 milhões. Ou seja, não tem nenhum mérito aí do prefeito nem de ninguém, só do governador na minha avaliação. Se alguém foi lá, foi para se tirar proveito, achar que foi o padrinho da obra e pongar na obra, mas não teve efeito nenhum na decisão do governador. E, na verdade, como bem disse o prefeito, o governador o salvou. Mas não foi essa a intenção do governador, claro. O prefeito sempre ignorou o distrito de Iguatemi nas suas gestões. E agora, em discursos eleitoreiros, ele promete fazer tudo em menos de 4 meses, né, porque o mandato dele termina em dezembro. Ele promete fazer tudo o que não fez em 8 anos. Mas como é que ele vai fazer, né, se o mandato praticamente já acabou? A sucessora vai fazer? Não vai, né? Caso ela seja eleita, ela vai dar um chute nele e ele nem vai encontrar mais com ela. É o que é a previsão óbvia, quanto mais cumprir promessas dele. Cabe agora ao distinto eleitor, não só de Iguatemi, mas do município como um todo, avaliar tudo. Avaliar a gestão, a postura do prefeito, dos vereadores, dos políticos. Numa eleição é assim. Surge candidato de tudo que é tipo. O que nunca foi nada na vida, agora quer ser prefeito, quer ser vice, quer ser vereador. Existe o que mente. Existe o que tem ficha suja no Google. Só botar o nome dele lá e você vai ver a bagaceira. O que chora para enganar. E tem candidato a prefeito e a vereador que é mais ou menos. E tem aqueles que são bons. Se você, eleitor, não souber distinguir uns dos outros, ou se souber que a criatura é ruim, mas vai votar a si mesmo, por alguma razão, então está tudo perdido, né? E as gerações futuras vão sofrer por sua culpa. E, por último, Jesus pregou
a paz. E ensinou regras simples de convivência entre os seres humanos. A base desse ensinamento foi o amor ao próximo e a reverência absoluta a Deus. Multidões ouviram suas palavras e ele consolou a todos, garantindo que tudo passará, inclusive os céus e a terra. Mas as minhas palavras não passarão. Ainda que seja negada, por alguma razão, a autenticidade aos relatos dos evangelhos, ainda que por mais absurdo que isso seja, alguém negue o próprio Jesus. Os ensinamentos atribuídos a eles são incontestáveis. Estão na essência das necessidades humanas e são um roteiro seguro para uma vida de paz. Então perguntamos: por que não são seguidos? Jesus também quis dizer que suas palavras são um caminho seguro para o céu. Mas está claro que elas orientam igualmente para uma vida paradisíaca na terra. Assim, mesmo os que não acreditam na existência do paraíso, têm nos ensinamentos do Messias o roteiro certo para construir esse paraíso aqui mesmo, neste mundo. Dessa maneira, de um jeito ou de outro, a missão do Rabi da Galileia foi uma glória. Então perguntamos novamente: por que é tão difícil seguir o roteiro que ele nos deixou? Por que os doentes rejeitam o remédio que lhes curam o mal? Ainda sofremos apreensões e dores que não deveriam mais existir depois da sabedoria ensinada por Jesus. Quanto custa um abraço sincero? Quanto vale um beijo de amor? E por quanto se poderia vender um ato de generosidade? Enfim, quanto custa amar? Resumindo, foi isso que Jesus nos pediu: amor. E isso existe em abundância dentro de cada um de nós. Mas que não seja amor eleitoreiro. O que é mais doce, a maldade ou a generosidade? A indiferença ou o acolhimento? O que é mais sensato? As tentações ou as palavras de Jesus? Reflita sobre isso sempre que você acordar, todas as manhãs. Pensem nisso. E é o que trouxemos para hoje. Tenham sempre bom ânimo.